Glória a Deus. Amém. Quero ser rápido em minhas palavras. Irmãos, possam abrir vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo por número 1. Verso 12. Quero louvar a Deus pela oportunidade que me concedida. Já vou ler para não perder tempo. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Somente até aqui. Meus irmãos, esse episódio ele acontece após a morte de Jesus, quando Jesus havia sido assunto ao céu, quando foi no Monte das Oliveiras que Jesus subiu para a glória. Jesus deixou uma promessa para os seus discípulos, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Neste momento aqui, algum daqueles discípulos que estavam ali quando Jesus fez aquela promessa, lembrou que a promessa que Jesus havia feito, ela iria se cumprir somente se fosse em Jerusalém. Porque as coisas de Deus funcionam da seguinte forma: tem lugar para se cumprir. Se Deus mandou você ficar naquela empresa, não é para você sair, é lá que Deus vai te exaltar. Se Deus mandou você continuar na tua família, por mais que esteja atribulada, você tem que ficar lá, não é para você sair de lá. Porque a promessa de Deus vai se cumprir lá. Nós temos que entender também que muitos ministérios, ele tem uma ordem geográfica. O nosso ministério é geográfico. Não adianta você querer pregar no Brasil e você pregar em Portugal. Talvez o seu ministério não é para pregar em Portugal. Você foi levantado para pregar no Brasil, não é para você pregar fora. Podemos ver que Ezequiel foi levantado para pregar somente em um lugar. Jeremias já foi para as nações. Temos que entender também que João Batista, ele foi levantado para viver no deserto. E quando saiu do deserto, morreu. Porque os profetas diziam: vai ser a voz que vai clamar no deserto. Quando João Batista saiu do deserto, que foi para a cidade, morreu. Porque o ministério dele era no deserto. Tem pessoas que foram feitas para viver no deserto. Mas eu tenho um recado de Deus para te dizer. Se o deserto é o lugar certo de Deus para a tua vida, ainda tem maná. Ainda tem coluna de nuvem, ainda tem coluna de fogo para cuidar da sua vida. Aleluia, Deus. Eu começo a me recordar também ali, quando no livro de Lucas, quando os discípulos foram pescar, Pedro foi pescar, e chegaram ali, Pedro pescou a noite toda e não pegou um peixe sequer. Quando Pedro retornou para a beira da praia, quando chega ali, quem estava dando um culto, quem estava pregando era Jesus Cristo de Nazaré, o maior pregador de todos os tempos. Pedro ali começa a ver Jesus pregar e Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Pedro, me empresta teu barco. Jesus entra dentro do barco e começa a ensinar as multidões através de dentro do barco de Pedro. E Jesus fala: Pedro, agora afasta para dentro do mar, vai mais para dentro do mar. Quando chega dentro do mar, Jesus fala: agora joga a rede, Pedro. Porque agora você está no lugar certo. Pedro ainda constenta. Pedro ainda fala: Jesus, mas nós pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou jogar a rede, porque é o Senhor que está mandando. Quando Pedro joga a rede, o lugar certo era ali onde estava o cardume. Era naquele local. Temos que entender que nós temos que viver na obediência da voz de Deus. Se Deus mandou você ficar, não é para você sair. Se Deus está mandando você fazer, faça. Se Deus está mandando você ir, você vá. Só vá segundo a voz de Deus. Não vá segundo a tua vontade. Agora, voltando lá para a promessa que Jesus havia feito. A palavra de Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos se lembraram e voltaram. Nós às vezes nos perguntamos: mas por que ficar se eles viram Jesus fazer todos os milagres? Eles já cresceram com Jesus. Mas o poder, meus irmãos, há uma coisa fenomenal que tem por trás dessa palavra poder. A palavra poder era originária do idioma grego, que significa dunamis, que dá originalidade à palavra dinamite. O que Jesus queria dizer para aqueles discípulos é que ele iria usar aqueles discípulos como uma bomba sobre Satanás, sobre as obras do inferno. Seria uma bomba para explodir as fortalezas do diabo, porque Jesus sabia que a igreja sem poder nenhum não tem poder contra o inferno é forte contra a igreja. Essa obra, essa festa que está sendo feita aqui, que vai começou já agora nesse final de semana, ela é forte contra a igreja se a igreja não tiver poder. E qual que é o poder que a igreja tem? A palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é o que vai de contra essas coisas, meus irmãos. Então, que nossa vida fosse só de monte igreja, mas aqui é o lugar de você se revestir de poder. Para quando você chegar lá embaixo, Satanás vai querer te afrontar. E o poder de Deus vai estar na tua vida para derrotar ele. Maravilha. E eu quero deixar por aqui as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.